Muito bom dia Teresópolis, bom dia você, assinante aqui do nosso canal, você que inclusive está aí no YouTube, no Facebook, você que participa com a gente pelo aplicativo, um forte abraço, tá? Um forte abraço para todos aqueles que acompanham toda a programação da Teria FM, da Teria FM TV, é a gente chegando mais perto de você todos os dias com a convicção, com a certeza de que estamos no caminho certo, no caminho da informação, da notícia, trabalhando todos os dias para manter você muito bem informado. E olha, nós vamos começar o nosso programa daquele jeitinho que a gente gosta, né? 10 horas, 11 minutos. Vamos com imagens exclusivas aqui da nossa querida cidade. É Teresópolis na tela, é Teresópolis ao vivo. Teresópolis, cidade serrana do Rio de Janeiro. E olha, você que for assistindo a gente, clicou aí nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, você já vai aí de cara, tá? De cara, minha gente. Já vai dando um alô pra gente aí, vai dizendo: olá, Bruninho, bom dia, muito bom saber de onde você tá assistindo a gente também. De que cidade, de que bairro, de que região aqui da nossa cidade você assiste o nosso programa. Programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, todos os dias, né, às 10 horas da manhã, e você acompanhando com a gente toda a informação. Às 11 horas a gente está no rádio e aí a gente vira a sintonia. Você que tem um aplicativo facinho de baixar, colocar no celular, gratuito, muito intuitivo, você pode curtir a gente também no rádio, muito intuitivo, tá? É clicar o play e pronto, você vai ouvir ou vai assistir, né, a toda a programação da nossa TV. Olha, imagens da Feliciano Sodré nesse momento, a gente vê até o final da reta nesse sentido alto, né? Para quem vai descer a serra, vai pegar essa reta aí, vai embora, né? E aí você vê o trânsito fluindo tranquilamente. Vamos agora para o centro da cidade, trazendo essas imagens que você só acompanha aqui. Olha, o trânsito fluindo nos dois sentidos. Muito bem, obrigado. Avenida Lúcio Meira, também a JJ de Araújo Regadas, trânsito fluindo tranquilamente nesse horário, como sempre, nesse horário da manhã é muito tranquilo, às vezes dá uma aceleradazinha ali, mas na hora de pico, não tem jeito, na hora de pico a cidade dá uma travada e às vezes, né, gente, com intervenção, com obras, com falta de planejamento para fazer essas obras, a coisa complica. Olha que imagem bonita, essa mais fechada, também do Dedo de Deus, pegando a Lúcio Meira. Olha que ângulo legal, gente. E olha, tem empresa aí que vai ter que começar a divulgar com a gente aqui, hein? Vai ter que começar, vai ter que ser anunciante, que tá aparecendo direto aí, por conta das imagens aí do outdoor. Olha só, você vê aí os veículos, nesse momento, saindo da JJ, entrando na Avenida Lúcio Meira, trânsito tranquilo. Olha que bonitas essas árvores, né, gente? É tão bom ver uma cidade arborizar. Eu, por mim, tinha árvore de todos os lados. Tinha árvore do lado esquerdo, do lado direito, no corredor central aqui da reta, né? Eu colocaria árvore para tudo quanto é lugar. Árvore, gente, melhora a qualidade do ambiente, melhora, traz pássaros, traz uma energia positiva. A cidade precisa ser mais arborizada, né? Nós vamos voltar aí com matérias falando sobre a arborização urbana, a importância disso. Inclusive, eu encontrei o Coronel Maia agora há pouco, que é o secretário municipal de meio ambiente. Ele já se colocou à disposição de estar com a gente aqui. A gente vai fazer contato com a prefeitura para autorizar, né, o coronel, que é o secretário de meio ambiente, para a gente falar do lixão, falar dos programas que a secretaria dele está desenvolvendo para melhorar a nossa querida cidade de Teresópolis, né? A gente vai, inclusive, falar sobre essa questão da arborização, né? A importância da arborização urbana aqui na cidade de Teresópolis. Os prefeitos têm que parar de pensar só em asfalto, tem que pensar em infraestrutura, tem que pensar em arborizar a cidade, tem que pensar em melhorar a qualidade das vias, sem apenas pensar em concretar e asfaltar, né? Tem muita opção, muitas outras ferramentas para poder trazer mais qualidade de vida, menos calor no verão e mais qualidade para a população de ar, tá, gente? Ouve o que a gente está falando aqui. A cidade, às vezes, ela se desenvolve e acha que desenvolvimento é asfalto, e nem sempre é asfalto. É via pública decente. Tem várias ferramentas hoje que você pode utilizar para melhorar as vias, sobretudo no interior, né?
no interior. Na cidade, às vezes, fica mais difícil. Se às vezes tem que já tá tudo asfaltado, infelizmente asfaltaram tudo, eles acham que isso é um troféu, é um grande benefício sair asfaltando e impermeabilizando via pública, mas, né, muita gente gosta também, mas a gente sabe que aquelas ruas que tem paralelepípedo, vamos tentar manter o paralelepípedo, vamos tentar melhorar a condição dessas vias. É muito melhor, gente. É muito melhor, é muito mais sustentabilidade. Só falta planejamento de curto, longo, médio prazo e execução, né? Esses asfaltos daqui a 1 ano, daqui a 6 meses já saiu tudo, já está tudo dando problema. Então, às vezes, a política, ela faz isso. O asfalto virou um instrumento político, porque o camarada está sempre com problema do asfalto e está sempre fazendo asfaltamento e está sempre a população achando que aquilo é um benefício. Vamos ter que começar a pensar, né, a população de Teresópolis. Muito bem, nós vamos falar sobre futebol hoje com o Felipe Abreu. Vamos também falar, gente, de uma abordagem policial horrorosa da Guarda Municipal do Estado do Rio de Janeiro a um motociclista, muita polêmica, independente do que o elemento teria feito antes ou depois, a forma com que foi feita a abordagem mostra o despreparo e isso reverberou, né, em todo o Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos falar sobre isso aqui. Vamos falar também sobre outros assuntos. Por exemplo, nós vamos trazer a matéria do nosso querido padre, dando uma bênção para a semana e outras coisas mais. Vamos trazer mais informação. Dentro de minutos eu vou para o intervalo comercial, já eu volto. Antes mesmo do mundo acordar, ela já está de pé. Cuidando, protegendo, fazendo tudo com amor, nos pequenos gestos, nos detalhes mais simples, é onde mora o maior sentimento do mundo. O tempo passa, as fases mudam, mas o amor de mãe permanece, cresce, se transforma. Porque ser mãe não é só estar presente, é ser abrigo, força e carinho todos os dias. Neste Dia das Mães, celebre quem nunca deixou de cuidar de você. Feliz Dia das Mães. Vai construir, reformar ou decorar? Vem pra Carrapeta! Temos o maior mix de produtos da região serrana. São mais de 40 mil itens de elétrica, hidráulica, revestimento, iluminação, aquecimento, ferramentas e muito mais. Conheça também nossos produtos de lazer e área externa, móveis, churrasqueiras, produtos para sua piscina, infláveis, spas e muito mais. Aqui tem qualidade! Vem pra Carrapeta! Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na Ibade Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. Ibade, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à Ibade Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. Ibade Autopeças. WhatsApp 979790019. Galera, sabadão é nóis! Tamo junto! Todo sábado, a partir das 9 da manhã, de 9 às 2 da tarde, Alto Astral aqui na Tere FM. Se liga! Tere FM 93,7 no radinho ou vai na internet terefm.com. Tem também no aplicativo, só procurar na loja aí Rádio Tere FM. Tamo junto, todo sábado de 9 às 2 da tarde é prêmio pra caraca, alegria, energia positiva, Alto Astral. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização,
próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Todo sonho começa com uma escolha, e o seu futuro está a um clique. O Exército Brasileiro tem concurso para todos os perfis. Estão abertas as inscrições para o concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. É a sua chance de ingressar no Exército Brasileiro e ser oficial de carreira. Homens e mulheres com ensino médio e idade entre 17 e 22 anos. Acesse spsex.eb.mil.br e junte-se a nós. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa, Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. Fala galera, beleza? Duda Ramalho na área, ó, TFM 93,7, passando aqui para te lembrar que de segunda a sexta eu tô no ar com o Bom Dia Terê, com muita música, informação, alegria, a participação da Camila falando da vida dos famosos e muito mais, de segunda a sexta, de 6 às 10, em 93,7 ou no nosso aplicativo também. Vem curtir comigo o Bom Dia Terê aqui, ó, na sua Terê FM. Valeu, galera! (10h21). Vamos voltar lá com o centro da cidade, mostrando imagens agora exclusivas para você. Lembrando que você pode baixar o aplicativo, tá? Baixa logo o aplicativo da Rádio Terê FM e tem aí rádio e TV na palma da sua mão. Imagens desse momento do trânsito tranquilo, fluindo no centro. Imagens que você acompanha ao vivo. Em breve, gente, teremos imagens de outros bairros, tá? Eu sei que tá demorando um pouquinho, mas antes da gente completar 100 programas, a gente vai colocar aqui mais imagens, a gente já está fazendo os contatos, já está buscando, vamos estar com a Motolink rodando também, vamos ter mais coisas boas, mais conteúdo, trazendo informação da nossa querida cidade de Teresópolis para você. Vamos lá, vamos chamar Ana Paula Alves com o Informe Terê. Ótimo dia para você que está acompanhando o Teresópolis ao vivo. Um levantamento feito pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e pelo Procon RJ identificou que há variações significativas nos preços em produtos tradicionalmente escolhidos para o Dia das Mães. Na lista, itens como perfumes, cosméticos e flores aparecem com um custo muito mais alto do que o normal. No total, foram 44 itens analisados. A orientação da SEDCOM RJ e do Procon RJ é que os consumidores planejem com antecedência as compras para evitar gastos maiores na hora de obter o presente para o Dia das Mães. Em março de 2026, o estado do Rio de Janeiro ficou em terceiro lugar no ranking nacional na geração de novos empregos com carteira assinada. No total, foram 23.914 postos de trabalho em todo o estado, um aumento de 101% em relação a fevereiro. Os dados constam do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Os municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Itaboraí, Macaé e Nova Iguaçu são os que mais criaram empregos e entre as atividades se destacam serviços, com mais de 11 mil vagas preenchidas, construção com 1.533 e indústria com 109. Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando o mês de maio, mês dedicado à Virgem Maria. E toda a igreja tem um carinho profundo pela Mãe de Deus e nossa. Eu estou passando aqui para lembrar da importância deste mês de maio e do grande presente que a nossa paróquia ganhou, que é a capela que vamos construir, dedicada a Nossa Senhora, lá no Mirante da Colina. Então, passando aqui também para te lembrar o dia do lançamento da Pedra Fundamental, dia 16 de maio, 9h30, uma missa presidida pelo nosso bispo. Venha participar conosco, é um presente para a nossa paróquia e para a nossa cidade.
Muito bem, minha gente, olha só a mensagem aí do Padre Carlos Henrique falando sobre o mês de maio, o mês das mães. Por falar no Dia das Mães, a gente não sabe se vai ter chuva nesse final de semana, hein, gente? Tempo aí com essa instabilidade toda. Aliás, vamos chamar a Josélia Pegorim do Clima Tempo para falar aí um pouquinho sobre a previsão do tempo. Uma frente fria muito especial se organiza entre os dias 6 e 7 de maio entre o centro-norte da Argentina, o Paraguai e o Uruguai, com um grande e forte ciclone extratropical. A massa de ar frio de origem polar desta frente fria avança com força sobre o Brasil no fim de semana do Dia das Mães, 9 e 10 de maio, causando uma queda de temperatura muito acentuada no centro-sul do país. Algumas áreas da região norte terão a friagem típica do outono. Acompanhe agora nos mapas como a chuva e o ar polar desta frente fria vão se espalhar pelo Brasil nos próximos dias. Na quarta-feira, 6 de maio, uma grande área de baixa pressão atmosférica se intensifica sobre o centro-norte da Argentina. Na noite da quinta-feira, 7 de maio, a frente fria já estará formada entre o Paraguai, a Argentina e o extremo sul do Brasil e o Uruguai. Os primeiros temporais começam a ocorrer no Rio Grande do Sul. O ciclone extratropical se forma na costa da província de Buenos Aires. Durante a sexta-feira, 8 de maio, a frente fria avança e as pancadas de chuva se espalham sobre o sul do Brasil, sobre o Mato Grosso do Sul, fronteira de Mato Grosso de Rondônia com a Bolívia. O ar polar começa a baixar a temperatura no sul do Brasil e em Mato Grosso do Sul. O ciclone extratropical se intensifica e se expande por todo o leste da Argentina e do Uruguai, mas não terá atuação direta sobre o Brasil. Durante o sábado, 9 de maio, o ciclone extratropical continua muito forte na região da província de Buenos Aires. A chuva da frente fria se espalha sobre São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bolívia e sobre o oeste e o sul de Mato Grosso. Também no sábado, a temperatura cai muito no sul do Brasil e em Mato Grosso do Sul e já começa a esfriar em parte de São Paulo. No domingo, 10 de maio, a chuva da frente fria se espalha desde o Acre e Rondônia até o centro-sul de Goiás, Triângulo Mineiro, centro-sul de Minas e sobre o Rio de Janeiro. À tarde e à noite do domingo do Dia das Mães será frio, desde o Acre e Rondônia até o centro-sul de Goiás, no centro-sul de Minas e no Rio de Janeiro. E o frio será intenso no sul do Brasil, em São Paulo e em Mato Grosso do Sul. Na segunda-feira, 11 de maio, a chuva da frente fria chega ao leste de Minas e ao Espírito Santo. O ar polar segue atuando no centro-sul do Brasil, pelo menos até a terça-feira, 12 de maio, mantendo as temperaturas baixas. A Clima Tempo vai acompanhar dia a dia os efeitos dessa frente fria sobre o Brasil, informando para todos no site e nas nossas redes sociais. Vamos torcer aí para essa frente fria ir para bem longe, né? E não atrapalhar o final de semana. Muita gente se preparando aí para o churrasco do Dia das Mães, muita gente se preparando aí para esse final de semana, para as festas desse final de semana. Olha, eu vou pro comercial, já vou voltar com o Felipe Abreu para a gente bater aquele papo sobre futebol, rodada muito importante, muito decisiva para o futebol do Rio de Janeiro. Antes mesmo do mundo acordar, ela já está de pé, cuidando, protegendo, fazendo tudo com amor. Nos pequenos gestos, nos detalhes mais simples, é onde mora o maior sentimento do mundo. O tempo passa, as fases mudam, mas o amor de mãe permanece, cresce, se transforma. Porque ser mãe não é só estar presente, é ser abrigo, força e carinho todos os dias. Neste Dia das Mães, celebre quem nunca deixou de cuidar de você. Feliz Dia das Mães. Vai construir, reformar ou decorar? Vem pra Carrapeta! Temos o maior mix de produtos da região serrana. São mais de 40 mil itens de elétrica, hidráulica, revestimento, iluminação, aquecimento, ferramentas e muito mais. Conheça também nossos produtos de lazer e área externa, móveis, churrasqueiras, produtos para sua piscina, infláveis, spas e muito mais. Aqui tem qualidade! Vem pra Carrapeta!
Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na IBAD Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. IBAD, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à IBAD Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. IBAD Autopeças. WhatsApp 979790019. Galera, sabadão é nóis! Tamo junto! Todo sábado, a partir das 9 da manhã, de 9 às 2 da tarde, Alto Astral aqui na Tere FM. Se liga! Tere FM 93,7 no radinho ou vai na internet terefm.com. Tem também no aplicativo, só procurar na loja aí, Rádio Tere FM. Tamo junto, todo sábado, de 9 às 2 da tarde, é prêmio pra caraca, alegria, energia positiva, Alto Astral! Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Todo sonho começa com uma escolha, e o seu futuro está a um clique. O Exército Brasileiro tem concurso para todos os perfis. Estão abertas as inscrições para o concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. É a sua chance de ingressar no Exército Brasileiro e ser oficial de carreira. Homens e mulheres com ensino médio e idade entre 17 e 22 anos. Acesse especex.eb.mil.br e junte-se a nós. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa, Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. Fala galera, beleza? Duda Ramalho na área, ó, Tere FM 93,7, passando aqui para te lembrar que de segunda a sexta eu tô no ar com o Bom Dia Tere, com muita música, informação, alegria, a participação da Camila falando da vida dos famosos e muito mais, de segunda a sexta, de 6 às 10, em 93,7 ou no nosso aplicativo também. Vem curtir comigo o Bom Dia Tere aqui, ó, na sua Tere FM. Valeu, galera! Esporte Tere. Esporte Tere FM. Muito bem, tô com a fera aqui, Felipe Abreu, meu amigo, bom dia, né? Fala, irmão, bom dia, tudo bem? Vamos que vamos falar do futebol carioca, rodada aí de Libertadores da América, Sul-Americana, futebol quente aí pro Rio. Ontem a bola rolou, digamos assim, foi bom, não foi ruim pra todo mundo não, né? Só o Fluminense que... Dá pra dizer que ficou no mesmo lugar, né? Não mudou muita coisa, vamos começar falando deles, né? O Fluminense empatou em 1-1 com o Rivadavia, o jogo foi lá na Argentina, o Fluminense perdeu aqui no Rio, né? Teve muita dificuldade na partida, demorou a entrar no jogo, custou a conseguir alguma coisa, acabou sendo atrás no placar, poderia ter tomado mais gols, poderia ter feito mais também, né? Tem muitos jogadores qualificados que perderam chances claras, o Canobi, então deu um chute que, meu irmão, ele de frente pro gol, em diagonal, na verdade, virado pro gol, ele conseguiu chutar pra lá, assim, o gol ali, é complicado, mas... É tensão da Libertadores? Libertadores é uma competição muito difícil, Pode ser sim. Há uma cobrança muito grande da torcida, por resultado. E o que acontece? O Fluminense chegou a 2 pontos na Libertadores, não venceu ainda. Tem uma situação, o Fluminense ainda pode se classificar, mas só que já começou contra um time não tão forte e perdendo. Perdão, acho que empatou o primeiro jogo, se não me engano, o Fluminense. Perdeu pro Bolívar, isso mesmo, perdeu o jogo seguinte. Então, assim, você já começa com um time que não era
não era o mais forte do grupo e você acaba empatando, daquele... Opa, 4 partidas até agora, pela Libertadores. Sim, 4 partidas. Agora, a favor do Fluminense... 2 pontos é duro. O Fluminense tá enrolado, de fato tá enrolado. Vai fazer os 2 próximos jogos são em casa, contra Bolívar e La Guaira. Assim... Tem que vencer. Tem que vencer e não adianta só vencer. Contra o Bolívar tem que fazer pelo menos 3 gols de diferença. Olha isso. Não vai ser fácil, assim... O Fluminense tem time pra isso tranquilamente, pra se classificar. Não dá pra dizer tranquilo por tudo que passou. Foram 4 jogos sem vencer. Mas o Bolívar, se ganhar mais uma, tá classificado. O próximo jogo é o Fluminense já. Se vencer, ganhar... se empatar, já complica a vida do Fluminense, difícil. porque o Bolívar vai jogar na altitude contra o Rivadavia e se vencer, tá classificado. Eu acho que o Fluminense está numa situação realmente muito difícil. O Fluminense só tem como chegar a 8 pontos, né? O Bolívar já tem 5. Vou até passar o grupo do Fluminense aqui para te falar. Minha gente. Falar certinho. Ó, o Rivadavia está classificado, chegou a 10 pontos ontem. O Bolívar tem 5. O La Guaira tem 3. E o Fluminense 2. Então, assim, o Fluminense, de fato, vive um momento muito complicado. Um grupo que parecia ser, talvez, o mais fácil dos brasileiros, né? Parecia. Porque, tem argentino, tem boliviano, né? E venezuelano. Aí todo mundo achava que o grupo tá tranquilo, mamãozinho. Teoricamente... Era pra ser. O Fluminense... mais fácil. Libertadores nunca tem jogo fácil, mas são times muito abaixo do time do Fluminense. O Fluminense briga pela liderança no Campeonato Brasileiro, briga lá em cima, tá entre os 3, né? Tá em terceiro hoje no Campeonato Brasileiro. Era para chegar na Libertadores e tá nadando de braçada, assim como o Palmeiras, assim como o Flamengo, né? Que venceram praticamente todos os jogos, né? Tiveram, óbvio, percalços pelo caminho, como toda competição internacional tem, mas o Fluminense deixou a desejar muito na Libertadores, o Bruninho. Essa sequência do Fluminense tem sido ruim. O Fluminense não tem conseguido manter a sequência. É aquilo que a gente sempre fala. Futebol, tanto de pontos corridos, muito mais ainda. Né? Você tem que ter fazer uma boa sequência numa competição curta, porque ela não dá muito espaço para você errar. Sim. Você errou, você vai ficar de fora. Sim. E é uma competição muito importante. Né? A Libertadores, ela paga muito. Ela é uma competição importante para o clube chegar mais adiante. Sim. Vai ser muito ruim pro Fluminense. E é a nossa Champions aqui, né, digamos assim. É verdade. É a competição internacional mais importante que a gente tem aqui. Né? Acho que todo time quer estar na Libertadores, quer fazer uma boa Libertadores. E se facilitar, não vai para a Sul-Americana. Não, se ficar em quarto, não vai para a Sul-Americana. Ainda tem essa. Tem essa, sim. O Rivadavia está classificado. A gente não sabe qual vai ser a decisão deles até agora. Claro que eles vão tentar ganhar os próximos 2 jogos para poder classificar em primeiro tranquilo. Eu acho que a tendência... e tipo assim, não é só classificar em primeiro do grupo. Quanto na classificação geral, quanto mais acima você fica, mais você decide em casa mais jogos nas eliminatórias. É mais fácil, claro. Sim, no mata-mata, na verdade. Né? Então, assim, eles vão querer vencer, óbvio. São jogos... Tem altitude, né? Tem o La Guaira e tal, que talvez seja o que era para ser a lanterna do grupo. Mas o Fluminense tomou essa posição do La Guaira aí, assim... O Fluminense, difícil situação, né? Vive um momento complicado. Vive um momento complicado na Libertadores. Diferente do brasileiro, que está em terceiro, venceu na última rodada, perdeu na última rodada, deixou também a desejar, porque poderia ter aproximado do Palmeiras, passado do Flamengo, né? Ficado em segundo. Foi o único que perdeu dos que estão na frente na rodada passada aí, o Fluminense, mas ainda assim se mantém em terceiro lugar e na briga pelo título, digamos assim, né? Exato. Vamos falar então... Vamos falar de quem agora? Vamos falar do Vasco da Gama, que também está disputando o Sul-Americano. Rapaz, que começo de jogo, hein? Frenético. Frenético não, cara. Digno de filme de comédia, cara. Logo no começo... É o Vasco, né? Sim, nos primeiros momentos... Se não me engano, foi o Saldívia também. Recuou uma bola que o Fusato se enrolou lá, e não conseguiu chegar e quase que a bola vai pro gol. Rapaz. E em alguns lances seguintes, assim, tipo, 1 ou 2 lances depois, um recuo do Saldívia, o Fusato, não sei o que bateu na cabeça dele, ele se complicou lá, a bola pro gol. Um gol contra, assim, antológico. Coisa de cinema, filme de comédia dos mais... premiados aí do mundo. O torcedor fica com o coração na mão, né? Sim, porque, tudo bem, é o time reserva, mas foi uma coisa assim absurda. Depois, não sei se você viu o lance. Não se vi você o lance. Pega pra ver, porque é um troço assim que... É difícil, né, Vascão? Um recuo, tudo bem, não se recua em direção ao gol, mas
pô, tava longe, o Fusato se posicionou mal pra receber a bola. Assim, jogador profissional, não pode ter certo não erros, pode, né? assim, absurdo. Não tem nem como definir muito, falar muito, porque realmente é digno de comédia, mas o Vasco, o primeiro tempo não foi muito lá essas coisas. No segundo tempo, o Vasco sofreu um pênalti, o Spinelli sofreu o pênalti, e nesse pênalti teve a expulsão do jogador do Audax Italiano, e com essa expulsão o Vasco chegou ao gol com um pênalti e cresceu de produção. Chegou ao gol do Matheus França, foi o primeiro dele com a camisa do Vasco, até o melhor jogo dele com a camisa do Vasco, né? Ele que já está em fim de contrato de empréstimo, o Vasco não deve ficar com ele, mas foi o primeiro jogo bom dele com o Vasco, não mostrou muita coisa, tanto é que pouco é usado, só é usado nesses casos, né? Que o Vasco ontem estava de novo com o time reserva e se não me engano, só dois dos titulares, o Paulo Henrique e o Lucas Piton. Então, assim, é um garoto que mostrou muito no Flamengo, saiu, não conseguiu muita coisa lá fora, veio pro Vasco para tentar mostrar de novo e não conseguiu também. Mas ontem conseguiu fazer uma boa partida, levou o Vasco à vitória, fez o gol da virada. O Vasco podia ter feito mais gols, né? No primeiro tempo poderia ter tomado mais também, o Audax Italiano poderia ter feito. O Fusato fez boas defesas, né? Mas, assim... Cara, que cena de comédia, cara. Pena que não tem como te Mas mostrar o agora, Vasco que parecia, e aqui entra a competição, né? Fora, né? Parecia fora, de repente tá lá no topo da Sim, tá no topo. Vou passar o chave do Vasco dele, aqui né? também. Exatamente. O Vasco chegou a 7 pontos, os mesmos 7 pontos do Olímpia, que também venceu ontem. É o grupo mais embolado, né? O Audax Italiano tem 4 e o Barracas Central tem 3. O Vasco agora uma vitória simples. E a Sul-Americana tem vários times ali que são campeões da Libertadores e tudo mais. Sim. Competição do próprio Olímpia, é uma competição dificílima. Muito grande, né, cara? De muita importância, e claro que o torcedor do Vasco quer ver o Vasco avançar. Claro, com certeza. Assim, eu acho que a torcida do Vasco não esperava que o time, que a diretoria, junto com a comissão técnica, decidissem abrir mão da Sul-Americana. O Vasco tá bem porque hoje o futebol brasileiro é acima de todo mundo, né, dos outros centros da América do Sul. Porque o Vasco tem jogado com o time reserva, né? Tanto é que passou dificuldade no começo da competição e ainda assim tem 7 pontos, né? E era para estar muito à frente, né? Porque você pega os principais times do Brasil, comparando com os principais times a nível de elenco, de jogadores internacionais, comparando com times da Argentina, por exemplo, que sempre foi o maior campeão da Libertadores, e é ainda o maior campeão da Libertadores, você vê que tem os elencos aqui são muito... Sim, em termos de investimento, hoje não se compara. Talvez tirando River e Boca, principalmente o River, que é quem mais investe na Argentina. Não vive um bom momento, mas é quem mais investe. Tirando esses dois aí que talvez consigam brigar mais próximo dos brasileiros. Difícil. Se botar Palmeiras e Flamengo, então não tem ninguém que chegue próximo. Em termos de investimento que eu digo, né? Sabe que futebol é jogado 11 contra 11, ali, bola, grana não entra em campo, claro, né? Então, assim... A gente viu agora Flamengo e Estudiantes aí. A gente viu, assim, a maioria um time bem inferior a nível de elenco e jogar... Em termos de folha salarial, a folha salarial da maioria dos clubes brasileiros paga... 3 times, meses de clubes, dos clubes grandes até, de Paraguai... Bolívia. Se for falar dos menores, então... Bolívia, Venezuela. Sim, mas o Vasco só depende dele, tá tranquilo de certa forma para poder classificar. Diga. Botafogo, vamos falar do Botafogo. O Botafogo venceu mais uma vez o Racing, né, cara? Não com tanta tranquilidade, né, mas venceu. Mais uma vez o Danilo sendo decisivo. O Botafogo que abriu o placar com um gol contra do jogador do Racing, acabou cedendo o empate. E o Danilo, mais uma vez, dessa vez não no finzinho do jogo, mas já no segundo tempo, o Danilo fez o gol da vitória do Botafogo. O Botafogo criou até para fazer mais gols, mas acabou parando no goleiro e desperdiçando algumas chances. O Racing tem um bom time também, acabou criando oportunidades. O Neto, que dessa vez não falhou, ele acabou defendendo. Ficou alerta aí para a jogada aérea, né? O Botafogo acabou tomando mais um gol de cabeça. Precisa... Via a zaga, e ontem estava com o Barbosa que está se despedindo, né? Ele ontem foi questionado sobre a saída e tal, ele não falou ainda que está certa a saída dele. O Botafogo já se acertou com o Palmeiras. Ele vai para o Palmeiras. Então, ele ainda não acertou com o Palmeiras. O staff dele conversa com o Palmeiras, ainda não está certa a negociação, pelo menos é o que eles falam. Ele né? não pode fazer muitos jogos aqui pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro. Sim, tem um número de jogos. Porque tem ali uma limitação. Então, ele já tem 10 jogos no Campeonato Brasileiro, ele pode fazer 12. Se chegar ao 13º, ele não pode mais jogar por outro clube no Campeonato Brasileiro. Nessa temporada? Sim, nessa temporada não.
Mas isso não influencia nada nas outras competições, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, se fosse o caso. Mas como ele pode jogar à vontade na Sul-Americana, ontem ele foi usado. Ele foi preservado no jogo anterior, no jogo contra o Remo ele não jogou. O Botafogo pretende usar ele só em jogos maiores, digamos assim, né? Ele deve jogar no final de semana contra o Atlético Mineiro, por exemplo, que inclusive vai ser, esqueci de falar, vai ser a despedida do Hulk, ele que foi anunciado pelo Fluminense, agora tá tudo certo, é jogador do Fluminense. Mas o Barbosa ainda não acertou definitivamente com o Palmeiras, então ele não fala. Eu acho, minha opinião, a sensação que eu tenho é que ele parece que está esperando ver se no meio do ano chega uma proposta, no meio do ano não, né? Agora para a parada da Copa, chega uma proposta de um outro centro. Porque o Botafogo já acertou com o Palmeiras, era só ele falar sim. Ou então ele tá pedindo alguma coisa muito absurda e o Palmeiras não quer pagar. O Botafogo vive um momento muito difícil, né? Para manter jogadores. E são jogadores hoje, são importantes. Barbosa, o próprio Danilo Monturo. Perder esses jogadores do Botafogo pode ser um desastre. Um desastre assim, pra temporada. O problema não é nem você perder um grande jogador, o problema é quem você vai trazer para repor. Se tá vendendo porque precisa de grana, vai conseguir trazer alguém pro lugar? Difícil. Tem que ter assim uma coisa muito grande por trás, que eu digo assim porque, vamos supor, beleza, o Barbosa vai sair, mas óbvio que é uma suposição, mas eu tenho um contato lá no Nottingham Forest, o Jair não está sendo muito usado lá, que era do Botafogo, foi vendido para lá, ele vai vir por empréstimo. Não é o mesmo perfil, mas é um zagueiro muito bom, tanto é que era do Botafogo, foi vendido para fora, muito novo, né? Provavelmente evoluiu, repôs, de certa forma, com qualidade também, né? Perfil diferente, óbvio. Mas você vender e ter que ir ao mercado sem dinheiro é complicado. Você não vai conseguir repor tudo. O Palmeiras vai mantendo aí, por exemplo, a gente ouve que o Palmeiras pode levar o Danilo, tem preferência de levar o Danilo, o Flamengo está na briga ali também. Assim, o Danilo tem preferência pela Europa. O Danilo quer ir para a Europa. Se for para a Copa, dificilmente ele fica no Brasil. Não fica, né? Dificilmente fica no Brasil. Só se ele quiser uma coisa muito absurda e os times brasileiros toparem pagar e os europeus não, que é coisa muito difícil de acontecer. Chance real dele ir para a Copa. Eu acho que tem chance real. Tá jogando muita bola ontem, mais uma vez. Ele é um cara que aparece muito na área, pisa muito na área. Eu acho que a seleção brasileira não tem um volante como ele. O Bruno Guimarães é muito bom, mas não pisa na área igual o Danilo pisa. Ele dá muita opção no jogo do Brasil contra a França, nem tanto. O depois foi contra quem mesmo, cara? Me deu branco. Me lembro. Depois da França, a gente jogou com... Foi Croácia? Croácia, isso. No jogo da Croácia ele deu muita opção, cara. Ele pisa muito na área. Ele fez um gol e deu opção para mais um da mesma forma. Até foi antes. Da mesma forma, ele é um jogador que dá muita opção. Então, assim, eu acho que ele tem tudo para ir para a Copa e para tomar a vaga de alguém. Porque, igual foi o Kleberson em 2002, que foi para ser banco e acabou tomando a vaga. Em 2002 foi. Então, assim, pode acontecer. Eu acho que ele é muito grande para estar aqui no Brasil, minha opinião. Tanto é que se destaca. É muito grande, muito bom jogador, muito diferenciado. Pode cair por terra tudo isso que eu tô falando, porque mais futebol é momento. Hoje ele é. Hoje, pra mim, ele é o melhor dos jogadores. Sem falar a posição, pra mim, ele é o melhor do Brasil. Minha gente, olha só, vamos falar do Flamengo então? Flamengo joga hoje. Joga hoje, vai enfrentar o Independente Medellín, né? Quarto jogo pela Libertadores. Quarto jogo. Se ganhar, tá classificado. Tem que ganhar. Sim. Legal, vamos ganhar. Inclusive o Botafogo tá classificado, chegou aos 10 pontos, né? Na Sul-Americana tá classificado para a próxima fase, só depende dele, precisa se garantir nas oitavas. Ainda não tá garantido, pode ser que vá se ficar em segundo, vai para os playoffs, enfrentar o time que vier da Libertadores. Mas, voltando ao Flamengo, o Flamengo, cara, precisa vencer, são dois times em momentos diferentes, né, no ano, né? O Medellín vem de tá desclassificado na apertura lá da Colômbia, tá com um treinador interino há 3 jogos já, esqueci o nome do homem, Sebastián Botero, ele era o treinador do Sub-20, assumiu o time, tá como interino lá, e, cara, no último domingo eles foram eliminados da apertura, e o Flamengo tá 9 jogos sem perder. Tudo bem, nos 2 últimos não venceu também, empatou com o Vasco. Inclusive, o Flamengo deve dar uma rodada no elenco, né? Continua sem Paquetá, sem Pulgar, o Pulgar tá mais próximo, mas ainda não tá. São jogadores muito importantes pro elenco, né? Sim. Jogadores decisivos, o Paquetá, o Arrascaeta, que a gente sabe que vai ficar aí vários jogos fora. O Arrascaeta, depois não sabe nem se ele vai pra Copa, né, cara? Acho triste, né? Só depois da Copa ele volta, com certeza, isso é certeza. Mas a gente tem um Paquetá que pode fazer, só que não tá aí. Quem volta é o Carrascal, né? O Carrascal não pôde jogar no final de semana porque estava suspenso, foi o último jogo dele de suspensão contra o Vasco.
Agora ele volta a ser reintegrado e. Mas assim, há uma diferença muito grande também. Eu acho que Arrascaeta e Paquetá fazendo a função de 10, eu acho o Arrascaeta um pouco à frente. No Flamengo, pelo menos nessa temporada. O Paquetá foi melhor todas as vezes que jogou um pouco mais atrás, né? Que jogou na do Jorginho. Mas ele faz a do Arrascaeta muito bem também. Não cai o nível, agora o Carrascal eu acho que já cai. Acho que o Carrascal é muito peladeiro, cara. Não sei se você concorda. Acho que ele é meio displicente. Eu acho que o Carrascal é um bom jogador que está em processo aí de desenvolvimento. Ele não conseguiu ainda encaixar ali. Eu achei ele um pouco displicente às vezes. Algumas jogadas. Um jogador que ainda não está no nível profissional que precisa estar. Mas é um jogador que tem um bom chute, é um jogador habilidoso. Precisa melhorar. Minha opinião, ele precisa melhorar. Mas é um jogador importante. Eu acho que qualquer time aí do Brasil também teria vaga. Ele não é um jogador... não, com certeza. Ele não é um jogador que dá para se descartar, não. Mas tem que melhorar. É o que eu falo. Jogadores que quando o treinador fala assim, vou botar a mão nesse cara aqui, ele vai entregar um bom futebol, melhora. O Pedro, por exemplo, estava sumido. O maior exemplo dentro do Flamengo é o Plata hoje. O próprio tudo Plata. Bem, sempre foi muito importante, sempre jogou muito com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz tinha ele embaixo da asa dele lá e sempre jogou muito com o Felipe Luiz, embora ele fizesse as loucuras que fazia extracampo, né? Mas o Jardim, quando chegou, detectou os problemas extracampo do Plata, afastou, dá pra dizer que afastou, porque nem estava relacionando, né? E deve ter tido uma conversa, o Flamengo conversou com ele, até porque é um ativo do clube, é um jogador que não foi barato, o Flamengo, se for vender, quer fazer dinheiro com ele. Mas depois disso parece que o Plata se reencontrou no elenco do Flamengo, né? E tem feito a diferença nos jogos que tem entrado. E tem sido titular, ultimamente parece que ele é o titular, embora o Jardim não repita muito escalações, ele parece ser titular do time do Jardim. O Flamengo hoje tem chance real de se classificar. Tem, só depende dele. O Medellín não é... O Independente Medellín não é nenhum bicho-papão, já foi um time muito grande, né? Hoje vive um momento conturbado, no Campeonato Colombiano, na Libertadores. Passando o grupo aqui para ilustrar, o Flamengo tem 7 pontos, o Estudiantes tem 6, o Independente Medellín tem 4 e o Cusco empatou ontem com o Estudiantes, tem 1 ponto, foi o primeiro ponto do Cusco. Assim, óbvio que se perder se complica, um grupo em bola, né? O Independente Medellín vai a 7 e aí fica Flamengo com 7, Independente Medellín com 7 e Estudiantes com 6. O grupo dá uma embolada, mas se vencer tá tranquilo. O Flamengo precisa vencer esse jogo pra gente comemorar né? Passar é sempre importante. Aí depois lá na frente, minha gente, aí... o Flamengo... Aí matar ou morrer, aí já é. O Flamengo ultimamente não tem classificado molezinha não, né? O Flamengo tem decidido sempre fora de casa, né? Tem ido mal, né? Na fase de grupos da Libertadores. É verdade. Seria importante emplacar essas 2 próximos jogos aí, 2 vitórias, para poder estar ali. Se vencer já tá classificado, né? E se tivesse vencido o Estudiantes, era só jogar essa partida, podia poupar de repente nessa partida contra o Medellín e jogar só com o time completinho no Rio, que aí não desgasta tanto, né? Mas se bem que quanto melhor você classificar, quanto mais pontos você fizer, no geral você fica melhor, né, para as próximas fases. Muito bem, sequência pra gente fechar, a sequência dos 4 do Rio. No final de semana, no Brasileiro? Isso. Então, o Fluminense vai encarar o Vitória no sábado às 6 da tarde no Maracanã. O Botafogo vai a Minas enfrentar o Atlético Mineiro às 4 da tarde lá na Arena MRV no domingo. Tá bem enrolado. O Flamengo também tem jogo duro. O Flamengo vai na Arena do Grêmio enfrentar o Grêmio domingo, 7h30 da noite. Dificílimo. O Grêmio tá num momento muito bom, né? Assim, viveu altos e baixos, mas é um time muito difícil. Sempre complica a vida do Flamengo, embora nos últimos anos o Flamengo tenha conseguido vencer o Grêmio até lá no Sul, né? Que era impensável pra gente que é mais antigo, né? É verdade. Mas temos também no domingo o Vasco vai enfrentar o Atlético Paranaense em São Januário às 8h30 da noite. O Fluminense tem a parada mais tranquila, na minha opinião, aí o resto só encrenca, não tem. Só encrenca. O meio de semana que vem, Copa do Brasil, os jogos de volta. Copa do Brasil, jogo de volta, mas também tá tranquilo, os times do Rio devem passar, né? Eu acredito que sim. Devem passar, não acredito que não é possível. Vamos dar mole não. Não dá sorte pro azar não, porque os times do Rio gostam. Gosta. Coisa. Muito bem, gente, Felipe Abreu volta com a gente na próxima segunda-feira, trazendo informações, espero, né, que sejam só notícias boas para nós que torcemos para Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense. Bora lá. Isso. Valeu. Antes mesmo do mundo acordar, ela já está de pé, cuidando, protegendo, fazendo tudo com amor,
nos pequenos gestos, nos detalhes mais simples, é onde mora o maior sentimento do mundo. O tempo passa, as fases mudam, mas o amor de mãe permanece, cresce, se transforma. Porque ser mãe não é só estar presente, é ser abrigo, força e carinho todos os dias. Neste Dia das Mães, celebre quem nunca deixou de cuidar de você. Feliz Dia das Mães. Vai construir, reformar ou decorar? Vem pra Carrapeta! Temos o maior mix de produtos da região serrana. São mais de 40 mil itens de elétrica, hidráulica, revestimento, iluminação, aquecimento, ferramentas e muito mais. Conheça também nossos produtos de lazer e área externa, móveis, churrasqueiras, produtos para sua piscina, infláveis, spas e muito mais. Aqui tem qualidade! Vem pra Carrapeta! Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na IBAD Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. IBAD, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à IBAD Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. IBAD Autopeças. WhatsApp 979790019. Galera, sabadão é nóis! Tamo junto! Todo sábado, a partir das 9 da manhã, de 9 às 2 da tarde, Alto Astral aqui na Tere FM. Se liga! Tere FM 93,7 no radinho ou vai na internet terefm.com. Tem também no aplicativo, só procurar na loja aí Rádio Tere FM. Tamo junto, todo sábado de 9 às 2 da tarde é prêmio pra caraca, alegria, energia positiva, Alto Astral. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Todo sonho começa com uma escolha, e o seu futuro está a um clique. O Exército Brasileiro tem concurso para todos os perfis. Estão abertas as inscrições para o concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. É a sua chance de ingressar no Exército Brasileiro e ser oficial de carreira. Homens e mulheres com ensino médio e idade entre 17 e 22 anos. Acesse especex.eb.mil.br e junte-se a nós. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa, Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. Fala galera, beleza? Duda Ramalho na área, ó, Tere FM 93,7, passando aqui para te lembrar que de segunda a sexta eu tô no ar com o Bom Dia Tere, com muita música, informação, alegria, a participação da Camila falando da vida dos famosos e muito mais, de segunda a sexta, de 6 às 10, em 93,7 ou no nosso aplicativo também. Vem curtir comigo o Bom Dia Tere aqui, ó, na sua Tere FM. Valeu, galera! Muito bem, minha gente, olha, nós vamos encerrar o programa mostrando imagens aí da nossa querida cidade de Teresópolis. Vamos lá, olha lá, imagens da rua. Gente, é um absurdo, né? Quando a gente vê todas as ruas de Teresópolis nessa situação, a gente pensa, a vida do teresopolitano não tá nada fácil. A vida do teresopolitano tá cada dia mais difícil. Porque se não bastassem os problemas que a gente tem que encarar isso aí, olha. É Pare e Siga na Heitor de Mouro Estevão,
pare e siga lá na Barra do Imbuí, na Doutora Oliveira, pare e siga o tempo todo eles estão arrumando um buraco aqui na reta para cavar, e aí fica difícil, porque você já tem um problema do trânsito, você já tem as dificuldades das condições das vias, e as poucas vias que a gente tinha, como essa aí, que era uma via decente, talvez a melhor via que a gente tinha, eles abriram o buraco de fora a fora, colocaram lá um pano de asfalto, coisa horrorosa, prejudicando o comércio. Olha, gente, muito difícil mesmo. É lamentável a gente ver o que a Águas da Imperatriz está fazendo, sem que ninguém, mais uma vez eu digo, faça nada pela nossa cidade. Então a gente encerra o programa de hoje, deixando aqui o nosso repúdio mais uma vez ao péssimo trabalho da Águas da Imperatriz. Agora eu vou bater um papo aqui do lado, na 93,7 no rádio, com o nosso querido amigo Zeca Murim. Você vem com a gente na ponta da língua, juntinho, falando do que tem que ser dito aqui na cidade.